Olá pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo da semana 29, cujo conteúdo é soluções, parte 1, que é a parte inicial, as definições e algumas unidades mais voltadas para essa parte de soluções. Eu selecionei 5 exercícios da apostila, o primeiro deles foi a atividade 5 da página 82. Nessa questão, o que ela me pede? A solubilidade de um soluto genérico X, ele não especificou qual é o meu soluto. A uma determinada temperatura é 25 gramas por 100 gramas de água. Nesse caso, eu tenho 25 gramas de soluto e 100 gramas de água. Ele quer que eu determine a porcentagem massa da solução saturada de X nessas condições. Então, ele está querendo aqui uma porcentagem... Travou. Ele está querendo uma porcentagem... Está travando. Tô fazendo com o mouse. Pô, minha caneta tava funcionando direitinho. Agora vai, gente. Uma porcentagem em massa. E isso que ele tá me pedindo. Eu quero uma porcentagem de massa, só que aqui é um M1 sobre o M. O que seria isso? Quando a gente estuda solução, a gente tem que a nossa solução nada mais é do que a soma do soluto com o meu solvente. O soluto geralmente é aquilo que está presente? Geralmente não. O soluto é aquilo que está presente em menor quantidade. Geralmente é alguma coisa sólida, mas não necessariamente é sólido. E o solvente é aquilo que está presente em maior quantidade. E em grande parte das soluções que a gente tem, o solvente é a nossa água. Nesse caso, como eu tenho isso aqui, ó, 25 gramas do soluto, eu já posso inserir aqui na parte de cima, no meu numerador, esse 25, porque ali eu estou me referindo à massa do soluto, que realmente é 25. E o M de baixo, que eu quero calcular a porcentagem massa, eu preciso descobrir essa massa da solução. A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. No caso, eu tenho 25 do soluto e eu tenho 100 do meu solvente, que é a água. Eu não posso vir aqui embaixo e colocar 100, porque se eu estiver colocando 100, eu estou colocando somente o do solvente, o que não é verdade. A minha solução é o somatório do solvente mais o soluto. 100 mais 25 dá 125. Como eu quero porcentagem, isso aqui tem que ser multiplicado por 100. Estou com uma calculadora aqui do lado para fazer a conta. 25 dividido por 125 dá 0,2. 0,2 vezes 100 vai dar 20%. Então, a minha porcentagem massa dessa solução saturada de X é de 20%. Essa é a nossa atividade 5. Na atividade 7, da página 83, o que ele me pede? Ele diz que eu tenho um soro caseiro que é muito difundido para o tratamento de desidratação infantil. Recomenda-se para o seu preparo dissolver 4 colheres de açúcar, que daria 15 gramas por colher, e 3 pitadas de sal, 0,5 gramas por pitada, em um recipiente contendo 2 litros de água. Eu quero determinar a concentração comum do soro caseiro. No vídeo que foi explanado para vocês, ele dizia que a concentração comum tem uma parte que está funcionando e uma parte que não está funcionando. Que a concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, quando eu divido a massa do meu soluto sobre o volume da minha solução, eu encontro a minha concentração comum. E aqui ele está falando do sal adicionado em relação a esse sal. No soro caseiro, eu coloco 3 pitadas de sal e cada pitada 0,5 gramas. Então, a minha massa do soluto tem que ser 3 vezes 0,5, que dá 1,5. E o volume é quem? O volume seria de 2 litros. Eu preciso dessa quantidade num volume de 2 litros. Então, eu tenho 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2 dá 0,75, ó. Quais seriam as unidades? A pitada de sal está em grama, o volume está em litro, então seria 0,75 gramas por litro. Aqui eu já quero a porcentagem massa
barra volume do soro caseiro em relação ao açúcar adicionado. Relação massa sobre volume do soro caseiro em relação ao açúcar, né? 4 colheres de açúcar, então eu tenho 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60. O volume, no caso de uma porcentagem massa barra volume, o volume que a gente trabalha é em mililitro e não em litro. Então, como o volume é de 2 litros, eu preciso passar para mililitro. De litro para mililitro, eu só multiplico por 1000, então fica aqui embaixo 2000. E como eu quero porcentagem, eu multiplico isso por 100. Então, ó, eu já posso cortar todos esses zeros aqui. Então, a minha porcentagem seria 2 dividido por 6. 2 dividido por 6, não, 6 dividido por 2, que daria 3%. Eu fiz a conta ao contrário. Então, seria 3%. Eu cortei, ó, os 3 zeros do numerador com os 3 zeros do denominador. 3% aqui em relação ao açúcar e aqui a gente fez em relação ao sal. Na atividade 8, o que ele me diz? Que eu tenho um aditivo para radiadores de automóveis. Ele é composto de uma solução aquosa de etileno glicol, C2H6O2. Sabendo-se que um frasco de 500 ml dessa solução há 620 gramas de soluto. Calcule a concentração molar. Antes, a gente estava calculando a concentração comum. Agora, a gente está calculando a concentração molar. No cálculo da concentração molar, a gente usa uma fórmula. A gente usa que a molaridade, que é a concentração molar, é igual à massa do soluto, M1, dividido pela massa molecular vezes o volume. A gente trabalha com essa fórmula aqui, certo? Na verdade, pode-se dizer também que esse M é igual a N sobre V. Só que N é igual a massa do soluto sobre a massa molecular. Por isso que eu já coloquei dessa forma. Eu tenho a massa do soluto, que é 620. A massa molecular é fácil de eu calcular. Como que eu vou calcular a massa molecular? Do C2H6O2. Eu vou calcular, vou olhar a tabela periódica. A massa do carbono vale 12, eu tenho 2. A massa do hidrogênio é 1, eu tenho 6 hidrogênios. A massa do oxigênio é 16, eu tenho 2. O somatório disso vai dar quanto? Ó, 12 vezes 2 dá 24. 24 mais 6 dá 30. 16 vezes 2 dá 32. 32 mais 30 dá 62. 62 gramas por mol. Deixa eu só conferir. 24 mais 6, 30. 30 mais 32, 62. Então, aqui em cima eu tenho 620 e aqui embaixo eu tenho 62 e eu tenho também, olha, 500 ml. Aqui o meu volume precisa estar em litro. De mililitro para litro, eu divido por 1000. Então, 500 dividido por 1000 dá 0,5. O que eu posso fazer? Ó, posso cortar 620 por 62 dá 10. 10 dividido por 0,5, eu estou dividindo 10 pela metade, né? Então, vai ter que dar o dobro. Então, aqui vai dar 20. Agora, a gente não vai ter unidade mais em gramas por mol. A gente vai ter a unidade em gramas por litro. A gente vai ter em mol por litro. Porque o grama daqui, ele vai se anular com o grama do grama por mol. E o mol por litro vai ser invertido. A minha fórmula vai ficar mol por litro. Na atividade 10, o que ele está me pedindo, né? Uma solução aquosa contendo hidróxido de potássio como soluto possui concentração, agora ele já está me dando a concentração, 0,01 mol por litro. Ele quer saber a concentração de OH em gramas por litro nessa solução. Qual vai ser a concentração em gramas por litro? Então, vamos lá. Vamos analisar as duas fórmulas que a gente tem. Eu tenho M1, MM vezes V. Concentração em grama por litro, a gente tem essa fórmula aqui, ó. Vocês concordam comigo que esse M1 e esse V, eles se repetem? Então, eu posso dizer que M, a molaridade, é igual a concentração
vezes a massa molecular. Então, se eu tenho a molaridade, que é 0,01, eu quero achar a concentração, é só eu descobrir qual é a minha massa molecular, no caso do hidróxido de potássio. O K, ele vale 39, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. Isso tudo dá 56. Então, aqui na minha massa molecular, dá 56. Então, a concentração vai ser 0,01 dividido por 56. Calma aí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Só um minuto. Página 84. Eu havia feito essa questão. Na verdade, eu inverti a fórmula. Concentração olha que eu fiz errado aqui, ó. Concentração... Perdão, gente, deixa eu corrigir isso daqui. Eu não vou nem voltar no vídeo, mas eu vou corrigir. Eu errei nessa parte aqui na hora de chegar na minha fórmula. Vou até deixar o erro mesmo no vídeo. A concentração, ela vai ser, na verdade, igual a molaridade vezes a massa molecular. Eu não posso substituir isso daqui pela concentração. A concentração está substituindo isso tudo e está igualando a molaridade vezes a massa molecular. Perdão pelo erro, foi uma falta de atenção minha e que a gente já corrige. Molaridade é 0,01 e a massa molecular 56. Então, a concentração aqui eu vou andar duas casas decimais, né? 0,01 vezes 56, isso vai dar 0,56 gramas por litro. Desculpa mais uma vez, mas fica aí o adendo e a correção. Um químico dissolveu, atividade 11 da página 84, que foi a última questão que eu selecionei. Um químico dissolveu 0,04 gramas de NaOH em água, formando 1000 ml de solução. A informação que o químico poderia colocar no rótulo desta solução em mol por litro é: ele quer colocar uma informação que significa a molaridade, a concentração molar. Vamos aplicar a mesma forma. M1 é igual a MM vezes V. A molaridade é o que eu quero saber para eu colocar no rótulo. A massa do soluto é 0,04. A massa molecular vai ser o quê? O Na vale 23, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. Como todos estão 1, não multipliquei nada. 23 mais 16 dá 37. 39 com 1, 40. Então, aqui 40 gramas por mol. Aqui vai dar 40 embaixo, né? E aqui eu tenho 1000 ml de solução. Só que eu preciso passar para litro, então fica 1. 0,04 dividido por 40 vai dar 0,001 mol por litro. Essa daqui seria a minha resposta correta. Por hoje é isso, pessoal. Desculpa pelo erro na questão 10, tá? Mas até o meu erro mesmo fica como um aviso, como uma atenção para que vocês tenham e não cometam o mesmo erro de falta de atenção que eu cometi. Foi um erro na matemática, mas enfim, ainda bem que eu corrigi a tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar que eu estou à disposição para ajudá-los no que for preciso. Até o próximo.